Oi, gente, bem-vindos ao canal Fofoquei Web TV Zoom. Eu sou May Horta e hoje vamos falar sobre uma coisa séria, um pouquinho mais sério. Eu recebi alguns e-mails de pessoas sugerindo temas para a gente debater aqui. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer algum tema para a gente debater, para a gente analisar, para a gente reagir. E uma coisa que acaba sendo até uma experiência própria, uma vivência que eu estou acompanhando ultimamente, que é a relação de irmãos. Mas se você está passando por isso, não se sinta sozinho, tá? Não se sinta sozinho e nem se sinta um ser estranho. Isso é mais comum do que você pensa. E quando eu falo sobre vivência, exatamente eu estou vivendo isso muito próximo a mim. Eu tenho duas pessoas conhecidas, cada uma com situações totalmente diferentes. Uma delas acabou de ficar viúva e a outra não é o caso de ter falecido ninguém na família. A situação é outra. Mas o que me chamou a atenção é que essa que ficou viúva, a relação de irmãos que eles têm, uma coisa assim incrível, é um amor que não se mede de verdade. O vínculo afetivo que existe entre eles é uma coisa assim inspiradora, chega a tocar mesmo, sabe? É muito comovente, porque essa pessoa que ficou viúva, cada dia da semana vem um irmão ou uma irmã para fazer companhia. Então, todos os dias, essa pessoa tem a companhia de um irmão. E vocês estão achando que esses irmãos moram todos na mesma cidade? Uma parte mora na mesma cidade, a outra parte não. Então é isso que toca mais, porque você vê que são irmãos que já não são tão jovens, até porque essa pessoa é uma das caçulas. Esses irmãos vêm até os irmãos que já são mais velhos. E quando eu falo de irmãos mais velhos, eu estou falando de irmãos que estão aí na casa dos 60 anos e vêm para poder fazer companhia. Aí eu me paro e pergunto: o que estimulou, o que causou essa união? Tudo isso tem a ver com o vínculo afetivo. E muitas pessoas vão acabar se identificando com a falta de vínculo também, a distância, porque isso é uma coisa que acontece entre irmãos. A gente vê muito, é muito comum, isso acaba, vira briga, tem discussão. Quando tem amor, tem discussão, realmente tem. Agora, o que não é normal, o que não é comum, é o distanciamento, quando acontece o distanciamento. Então, a pergunta que eu faço é essa: você já se sentiu distante do seu irmão ou da sua irmã, como se vocês fossem praticamente desconhecidos? E, muitas vezes, vivendo assim sobre o mesmo teto. Você percebeu aí que ao longo dos anos a relação de vocês foi esfriando? Não houve trocas afetivas significativas? Se você disse sim, pelo menos a uma dessas duas perguntas, fica ciente que essa realidade é muito mais comum mesmo do que a gente imagina, tá? Então, a gente vai falar agora o que causa essa falta de vínculo afetivo entre os irmãos. A gente vai conversar aqui, tentar entender essas causas, os impactos psicológicos que essa desconexão acaba trazendo. E o mais importante, a gente tentar trocar aqui, apresentar algumas estratégias para como lidar numa situação dessa. A primeira coisa, o vínculo entre irmãos. Quando a gente fala irmão, é muito natural. Já falar irmão é unido. Não precisa necessariamente ser assim, e nem sempre é assim. O vínculo, ele é ali um laço que nem sempre é natural. Muitas pessoas acabam acreditando nisso, que essa relação ela tem que ser próxima pelo próprio fato de é irmão, tem sangue, é o mesmo sangue. Você já ouviu aquela frase, até sangue da gente até pernilongo tem, né? E nem por isso o pernilongo é seu parente. Então, a gente tem que pensar nisso. O vínculo fraterno, o que faz esse vínculo existir? São diversos fatores. E ele começa já no ambiente familiar. Então, já começa ali como foi criado, já começa com os estilos, com as experiências que vocês compartilharam e, claro, contando também com a personalidade de cada um.
Na infância já é comum que as interações ali sejam mais intensas. Lembra que eu falei aqui no comecinho sobre as discussões, sobre as brigas? Mas se essa relação for marcada sempre por rivalidade, e rivalidade extrema, por muita discussão, por comparações constantes, por ausência de incentivo a uma boa convivência, esse vínculo com certeza vai se tornar frágil e vai deixar de existir com o tempo. Então isso explica muito, mas muito de casos assim de famílias que os irmãos não se falam, não conversam, são como estranhos. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas fulano é seu irmão, você não tem notícia dele, vocês não se falam, por quê? É muito comum chegar e perguntar, como que vai a sua irmã? Fala assim, então a gente não se fala faz muitos anos. Nossa, mas vocês são irmãos. Gente, os fatores que podem afetar esse vínculo afetivo é exatamente essa falta de conexão emocional, que é, como eu falei, quando existe essa rivalidade intensa e não é cortada logo. Então a gente tem que começar, enquanto pais, prestar atenção, não estimular a rivalidade entre os irmãos, fazer com que eles tenham boa convivência, não ficar comparando. Se tem uma coisa que é odiável, é você ficar comparando o filho, porque o José é melhor que você, mas porque a Paula não faria isso comigo. Você demonstrar preferência, você estimular também, às vezes a fofoca, olha, me conta, se você vê a Paula fazendo alguma coisa, você me fala, e a Paula vai ficar ali sempre vigiando a irmã ou o irmão e sempre com aquele leve trás. Então isso não é legal. Começando pela diferença de idade, né? Irmãos que têm essa diferença muito atenuante, isso também já acaba dificultando de encontrar aí interesses comuns. Então, tem famílias que acabam tendo filho tardio. Tem filho, aí vai ter outro 15 anos depois. Então, você imagina, realmente acaba sendo muito difícil. E a questão da preferência também acaba que vai gerando esse afastamento aí, trazendo esses ressentimentos. Uma outra coisa que é muito comum, que causa muitos traumas dentro das famílias, a separação dos pais. E muitas das vezes essa separação, ela vem marcada aí por muita briga, muita discussão, muita disputa, não tem conversa, ameaças, isso acontece. Eu conheci, lembra que eu falei que eu tive um outro caso que eu conheci? Pois é, eu tenho um caso de família que eu conheço que os irmãos não se falam porque os pais se separaram e havia essa rivalidade, porque um irmão não ficou morando junto com os outros. Um irmão ficou com a mãe e os outros irmãos ficaram com o pai. Então, o pai estimulava a rivalidade, proibia os irmãos de conversarem com o outro irmão e ameaçava, olha, se eu souber que vocês se falaram, que vocês conversaram porque é um traidor, porque foi embora, porque não quis ficar com a gente. Então, isso daí acaba que soa como um abuso e criou aí, né, essa barreira emocional entre esses irmãos que hoje são totalmente estranhos. Então, uma coisa que é muito importante também é incentivar o diálogo e a interação entre os irmãos. Lembra dos jogos de tabuleiro? Aqueles momentos, hoje em dia eu sei que a gente está muito na tela, é muito YouTube, é muito... Não, a gente tem que ter esse momento, que seja no horário do almoço, procurar, né, criar essa rotina de almoçar junto, ou tomar o café junto, fazer um lanche junto, alguma coisa junto. Isso é muito importante, incentivar essa comunicação para estreitar essa relação e esse vínculo, que a palavra aqui hoje, que está mesmo em debate, é o vínculo afetivo. Outra coisa também que atrapalha bastante são as mudanças que acontecem na vida adulta. O trabalho, os relacionamentos, as responsabilidades que cada um vai assumindo e às vezes muda de cidade, isso acaba distanciando os irmãos. Mas quando se tem uma base afetiva bem sólida desde a infância, pode estar do outro lado do planeta, que eles vão continuar unidos. Sempre vai encontrar um momento para se falar, para conversar, para mandar uma mensagem. Como eu mesmo falei, hoje a gente está muito nas telas, né? Então, quando você cria irmãos, companheiros, parceiros, amigos, isso daí quem sai ganhando não são só os pais, são os filhos. Estes irmãos
vão ter aí, olha, vão ser apoio um para o outro para o resto da vida, porque os pais não estarão eternamente presentes. Então, é importante essa base sólida. Os traumas que acontecem aí nas famílias promove muito esse distanciamento entre os irmãos e também muitas vezes entre os pais, criar filhos muito separados da família. Não, porque família é eu, você e meu marido e meu filho e tal. Realmente, a família são vocês, mas a relação com os familiares é muito importante que seja estimulado. A gente precisa estimular e não estimular o distanciamento, para que não haja essa desconexão emocional entre os irmãos e os familiares, tá? Então, grande parte aí do que a gente vê dos conflitos tem origem nos divórcios, nas separações que foram conturbadas, e que acontece aquilo que eu falei para vocês, dos 2 casos que eu vivenciei, né, que estou vivenciando e conhecendo, que é o caso da família lá, que os irmãos foram forçados a escolher o lado, um escolheu ficar do lado, né, morar com a mãe, e os outros, escolher não seria bem a palavra certa, porque eles não tinham idade ainda para decidir isso, mas foi respeitado, e cada um foi colocado com um dos pais. Como ficaram separados fisicamente, isso impactou demais na construção do vínculo, porque eles cresceram separados. E mesmo na fase adulta, eles não existe diálogo, não tem conversa. Outra coisa também que a gente tem que ficar muito atento com a questão de abuso físico e emocional. Tem muitas, mas muitas famílias, muitos lares aí com histórico de abuso que gera aí sabe, esse trauma, e onde os irmãos acabam se afastando. Então, às vezes tem um irmão que é muito agressivo e o outro acaba sendo mais submisso. Então, se você tem perto de você tem conhecimento de famílias que estão passando por isso, porque acontece em algumas famílias de ter na família algum filho que é abusivo, é mais agressivo, e não é agressivo só com os irmãos, ele acaba sendo agressivo com os pais e com todos os que moram ali na casa. Então, se você sabe disso, entre em contato com o serviço de assistente social, procura o CRAS da sua cidade. Mas eu não tenho que chamar a polícia? Nem sempre. Já existe o CRAS, para isso. Você pode fazer a denúncia anônima na prefeitura, você entra em contato com a prefeitura, descobre qual é a secretaria de assistente social que pode fazer uma visita nessa família. A denúncia é anônima, então isso também ajuda bastante. E a outra coisa, né, são N fatores, mas conflitos financeiros e herança, aquela disputa por bens, por materiais, pela herança, isso aí também acaba que aprofunda muitas rivalidades. Se já existia uma rusguinha ali, isso aí acaba gerando um afastamento definitivo. Isso a gente está falando de herança. E os conflitos financeiros são as contas que ficam, que ninguém quer assumir, ninguém quer pegar essa dívida. Então, essas disputas, isso daí, se já não tem um bom relacionamento, aí não tem como. Conheço casos de irmãos que parece que foi, sabe, de propaganda de TV mesmo, que os irmãos se uniram e quando os pais morreram, eles se juntaram ali, cuidaram de tudo e mantêm o mesmo vínculo até hoje. Mas por quê? Porque tiveram essa base afetiva sólida. E eu estou falando de pessoas, de irmãos bem mais velhos, irmãos aí que já passaram dos 60 anos. Então, já vê que a educação é lá de trás, né? Quando antigamente os pais sentavam mais com os filhos, conversavam mais. É o que eu falei, a importância do diálogo tem que estar sempre em diálogo, reservar esse horário para essa troca, para essa conversa, para criar essa conexão. Isso é muito importante. Tá? Eu sei que hoje em dia todos os pais trabalham, é muito difícil, mas separa alguns minutinhos, nem que seja na hora de dormir. Vale a pena você pegar ali, às vezes um livrinho, uma revista, alguma coisa, e contar ali uma historinha para o filho, ou chegar e perguntar como é que foi seu dia. Isso é importante. E fazer um perguntar para o outro.
Tá? Então, voltando, trazendo para cá, né, para a gente fechar aqui essa questão dos impactos que podem trazer essa falta de conexão entre irmãos, além do distanciamento, que já é muito triste, quando irmãos ficam distantes, não têm afinidade nenhuma. Então, os impactos que trazem, o mais grave de todos é a solidão emocional. Aquela ausência, sabe? A ausência forte de não ter ninguém, o sentimento de falta de pertencimento. O tanto que é importante você saber a sua história, você ter alguém para ficar lembrando, algum fato da família. Então, muitas dores não resolvidas que precisam ser trabalhadas acabam gerando esse impacto, trazendo isso daí. E outra coisa, pode gerar também dificuldade nas relações interpessoais, porque se você não tem, pensa bem, aquela pessoa já não tem um laço saudável com irmãos, como é que ele vai conseguir construir vínculos profundos com outras pessoas? É o caso que a gente vê às vezes de uma pessoa que fala, nossa, essa pessoa é tão gente boa, mas está sozinha, está aí já com 40 e tantos anos, está sozinha até hoje, porque às vezes você pergunta, você nunca vê com alguém da família, você nunca vê um parente junto, e é uma pessoa que, né, que a gente vê que hoje as redes sociais, todo mundo é gente boa. Você pode ver, você quer encontrar uma pessoa fantástica, perfeita, é nas redes sociais. É a pessoa perfeita, tá? Ali você acha tudo, mas aí você vai ver a pessoa tá sozinha. Por que tá sozinha? Então, tem alguma coisa ali no fundo. Então, essa também é a importância. Você não vai querer que o seu filho fique sozinho na vida, sem ninguém, quando você não estiver mais aqui. Então, ele tem que aprender a lidar com outras pessoas, a conviver com outras pessoas, para que ele possa trazer isso para a vida dele, na vida profissional, na vida amorosa e por aí vai. Outro impacto também, o ressentimento e as mágoas que vão acumulando, elas precisam ser resolvidas. E como que resolve isso? Esses desentendimentos do passado que fica afetando a relação na vida presente. Isso aí precisa ser resolvido. E não tem outro jeito de resolver a não ser fazendo terapia, gente. Tem que fazer terapia. Tem que existir diálogo. Tem que haver abertura dos dois lados, tá? A baixa autoestima, a insegurança emocional também, silêncio, distanciamento, solidão familiar, tudo isso pertence, são cicatrizes emocionais que acaba levando a pessoa a uma depressão. A pessoa acaba crescendo distante de tudo, de todos, acaba não confiando em outras pessoas, ela tem problemas para se relacionar com outras, ou seja, ela se torna uma pessoa aí magoável, constantemente magoada, culpada e tem uma indiferença muito grande. Ela é indiferente, ela sabe aquela pessoa que não esboça muita reação, uma pessoa que chega a ser até fria, afrontosa. Então, é o que eu disse, para você lidar e fortalecer essas relações, é muito importante que, para reconstruir aí essa relação, para tentar resgatar, é importante que os irmãos tentem ser amigos, cultivando aí o respeito, tendo essa abertura para o diálogo, procurar profissionais, fazer terapia, porque existe, gente, tem tratamento, tem que entender esses traumas. Muito do que acontece tem origem lá no passado, então a terapia familiar, ela é uma excelente ferramenta para trabalhar aí esses conflitos não resolvidos. Tentar também criar aí pequenas interações, claro, se você vê que o lado de lá, você tenta um contato, se houve resposta, vai devagar, como é que tá, manda uma mensagem ocasionalmente, marca um encontro, ou então convidar para assistir um filme, alguma coisa, vai tentando pequenas interações. Se você vê que não teve uma resposta, então evite também de ficar cobrando, evite de criar expectativas. Lembre-se que tudo tem o seu tempo. Tá? Tudo tem o seu tempo e até mesmo para estreitar esses laços. Isso é uma forma de, se você realmente estiver a fim de resgatar
essa convivência. Lembrando sempre que todos nós somos a lembrança de alguém, todos nós carregamos as memórias de alguém. Eu carrego as memórias dos meus irmãos, você carrega as memórias dos seus irmãos. Então, é muito bom, isso é legal da gente, né, para quebrar o gelo, sentar e contar coisas que a gente lembra. Isso é muito bacana, tá? E, gente, olha, o distanciamento entre irmãos, ele é possível ser quebrado, é possível sim reconstruir a conexão. Não é fácil, é difícil, mas vai exigir muita paciência, muito diálogo, empatia. Essa cura é importante, mas não force nada. Se você vê que esse vínculo já se quebrou totalmente, que não tem mesmo chance nenhuma, aí infelizmente cada um então seguir o seu caminho e fazer uma terapia, buscar aí uma ajuda profissional para você conseguir compreender as razões que existem por trás desse distanciamento e tentar se fortalecer para que você não se sinta a peça culpada, achando que você é culpado, que você fez menos, que você não se deu o suficiente. Tá? Então, é muito importante que você entenda que você não está sozinho, que você não é o primeiro e não será o último. Sempre vai ter alguém aí passando pela mesma situação. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você acha que esse vídeo te ajudou, se foi legal, deixa a sua curtida aí para mim, tá bom? Para que eu possa trazer mais assuntos desse para você. E deixa depois também nos comentários qual outro tema que você acha legal que eu possa trazer aqui para a gente conversar, para a gente reagir, tá bom? E me despeço de vocês, é nessa que eu vou, a gente se vê na próxima então. Tchau, gente!